Seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do nosso MeioCast. Vamos apresentar para você a raiz da gestão humana a partir da experiência de profissionais da área que vivenciam a realidade dos recursos humanos. Sou Gabriela Veras, apresentadora do nosso MeioCast, companhia fixa do podcast do Nosso Meio. Nessa nova temporada, vamos falar sobre a gestão dos recursos humanos, um conjunto de técnicas, habilidades e estratégias utilizadas para proporcionar satisfação aos colaboradores e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Quer conhecer mais desse universo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Para entender de perto como funciona o RH, vamos conversar no primeiro episódio desta temporada sobre as funções do RH em uma organização. Para falar mais sobre o assunto, está aqui presente Roberta Grangeiro, gerente de gestão de pessoas no grupo BSPA. Com 20 anos de experiência na gestão de pessoas em organizações do segmento da tecnologia da informação, construção civil e serviços, Roberta é formada em psicologia e possui especialização em gestão de pessoas e MBA em gestão empresarial. Roberta, obrigado pela presença aqui, essa disposição em estar conversando comigo hoje. Eu vou dar um espaço agora para você se apresentar, dar um alô para o nosso público. Pode ficar à vontade. Oi, Gabriela. O prazer é todo meu de estar aqui hoje, né? Falar do universo da área de recursos humanos, da minha carreira, dos bons feitos que eu tenho feito nessa caminhada e contribuído, né, dentro de uma área de gestão de gente, que com certeza é o coração da organização. É muito feliz. Obrigada pelo convite. E eu queria começar a nossa conversa perguntando para a Roberta como é que surgiu esse interesse em se especializar nessa parte da gestão de pessoas, do RH, como é que você entrou aí de cara nesse universo? Na verdade, esses 20 anos de carreira é de verdade, tá? Não é mentira, Não só no é LinkedIn. Mentira, isso. Desde os bancos da universidade, eu me apaixonei pela área de recursos humanos, né? Então, no terceiro semestre da faculdade, eu comecei a estagiar na área de RH de algumas empresas que eram pequenas naquela época e que depois cresceram pra caramba, e eu muito me orgulhei de ter contribuído para isso. E logo que eu terminei o curso, né, assim, toda a caminhada, o interesse no final da graduação foi sempre voltado para a área de RH. O meu TCC, né, a minha monografia foi na área de RH, supervisionada por pessoas que naquela época eram grande inspiração para mim na área. E logo que eu terminei a graduação em psicologia, eu já estava, na verdade, contratada, né, como analista de recursos humanos em uma instituição de tecnologia da informação. Tá? Na época, eu morava em Brasília, né, e passei 3 anos nessa organização e fui convidada para voltar para Fortaleza, minha cidade natal, né, para assumir a coordenação de um escritório dessa empresa aqui no Ceará. Então, foi muito bacana sentir aquele reconhecimento e ver que todo aquele meu esforço estava fazendo sentido, né? Então, quando eu retornei para Fortaleza, eu comecei a fazer a minha história acontecer aqui em Fortaleza, né? E estou aqui, na verdade, desde 2005, nesse retorno. Já passei por algumas organizações e sempre me realizo muito, né? Porque já tive a oportunidade de ser consultora de seleção em consultoria, né? Já tive a oportunidade de me debruçar na área de desenvolvimento e treinamento, diagnósticos, né? Tive a oportunidade, né, de trabalhar muito como ser especialista na área de qualidade de vida. E aí fui juntando um pouquinho de cada subsistema e hoje em dia acabo contribuindo de uma forma muito integral, né? E muito parceira do negócio dentro das organizações, com essa visão sempre sistêmica, essa presença, né, de espírito e física nas tomadas de decisão, e isso é muito bacana. E é sobre essa toda a trajetória que ela falou e já resumiu e que a gente vai conversar ao longo desse episódio. Inclusive, eu queria falar sobre você foi consultora de seleção, como você disse, né, na MRH, Gestão de Pessoas e Serviços. Eu queria que você contasse como é que foi e como você consegue identificar a potencialidade de um profissional. Como é que tem essa visão aí de essa pessoa é um talento, vale a pena a gente recrutar? Isso. Trabalhar em consultoria está um pouco destacada da organização cliente, né? Mas não por conta dessa ausência física, você pode se dar o luxo de não conhecer,
né, o dia a dia e o negócio daquela organização, porque, na verdade, o sucesso da seleção ele está intrinsecamente ligado a isso. Então, enquanto consultora, eu estava dentro de uma consultoria, mas eu tinha, né, clientes fixos e que eu conhecia a raiz, né, a razão de existir, o principal negócio daquelas organizações. Muitas vezes eu estava dentro da operação da organização, conhecendo, para que eu pudesse selecionar a pessoa correta para aquele lugar correto, né? E hoje, quando a gente fala de seleção, a gente fala muito de identificar o jeito de ser daquela pessoa. O currículo técnico, ele continua valendo, obviamente, o conhecimento é muito importante, a experiência anterior naquelas técnicas ou com aquelas ferramentas, ela ainda é muito vista, mas hoje em dia a gente avalia muito os valores, a complacência dos valores de vida, né? A gente avalia as competências comportamentais e atrela muito isso ao jeito de ser da organização. Tá? Então, essa sensibilidade do profissional de RH é muito importante no momento de uma escolha. E entrando no tema do nosso episódio, que é sobre as funções de RH em uma organização, eu queria saber como é que um profissional de RH enxerga essa evolução do profissional e tem esse olhar mais estratégico. Porque, assim, o RH ele é responsável por gerenciar estrategicamente os atuais e os futuros colaboradores. Então, como é que você tem essa visão humana, mas, ao mesmo tempo, estratégica das próximas ações aí da organização? Essa pergunta é muito legal. E a gente sempre, quando está na universidade, tenta antecipar essa visão, né, dos alunos e daqueles colegas que estão ali iniciando a formação. Porque eu acho que isso é o grande segredo, tá? O RH ele começou a ganhar um espaço muito grande quando a gente entendeu que a gente precisava conhecer do negócio, né? E lá atrás eu busquei um MBA, né, em gestão empresarial, era uma das primeiras turmas da FGV, na época, aqui em Fortaleza. E eu busquei, na verdade, na minha turma eu tive sorte, porque tinha eu e mais outras 2 colegas que estavam enxergando aquilo naquele momento também junto comigo. Mas em turmas anteriores, a gente buscou, no histórico na época, não tinham psicólogos nas turmas de MBA de gestão empresarial, né? Naquela época a gente enxergou justamente isso, que a gente precisava conhecer um pouco de administração mesmo, né? De contabilidade, de projetos, né? De TI, que às vezes ficava muito alheia, a gente só como cliente, mas a partir de então a gente começou a entender que a TI ela é uma área suporte também para o recursos humanos. Hoje em dia a gente fala muito de BI e de RH, né, para que a gente tenha essa velocidade de análise desses dados. E assim a gente entrar mais nesse mundo empresarial. E a partir desse momento, a gente começa a falar a mesma linguagem, a gente começa a discutir no mesmo nível, a gente começa a encontrar a nossa cadeira na mesa do quadro de executivos, né? E eu acho que esse foi o grande segredo para que todos acreditassem que a área de RH realmente ela faz parte do embrião de uma organização. E como você falou aí da TI, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Como é que a tecnologia, né, o avanço da tecnologia pode facilitar os processos do RH? Como é que a tecnologia pode ser aplicada para tornar o RH aí mais automático, sistemático, mais estratégico, digamos assim? A gente vive, né, Gabriela, um cenário de gestão ágil, né, de gestão colaborativa. Então, hoje em dia, a gente não pode perder tempo com nada. Então, a TI ela entrou como um suporte, um alicerce significativo nesse avanço. Hoje em dia, a gente fala de inventários comportamentais, né, que são aplicados de forma online e que otimizam muito os processos seletivos, né, visto que toda a tabulação que antigamente era feita manual, hoje em dia é feita em questões de segundos, né? A gente fala justamente desses números, da gestão desses números e desses indicadores, né, sendo acompanhados diariamente. Então, a gente fala de muitas empresas que já se utilizam de um BI, onde você acompanha o absenteísmo, o turnover, né, o tempo médio de seleção, a qualidade do processo seletivo de uma forma automatizada. E isso faz toda a diferença, porque a gente tem na ponta da língua e prontamente as respostas, né, não só para apresentar para os outros gestores, para as diretorias ou para as presidências, mas também para tomar as nossas decisões e direcionar o rumo das nossas atividades no dia a dia. E gerir pessoas não é um processo fácil, lidar com gente é bem difícil. E eu queria saber, assim, a que aspecto da sua personalidade pessoal você considera que lhe coloca nessas posições de gestão, que você consegue, né, estar aí nessas posições e conseguir
gerir pessoas de uma forma tão excelente. O que é que você considera que é seu, Roberta, que lhe coloca aí à frente de muita gente aí que você consegue lidar de uma forma tão Adorei excelente, a pergunta, né? adorei. Na verdade, Gabriela, a gente escuta muito esse clichê, né? Lidar com gente é a parte mais difícil. E engraçado que eu nunca achei isso, tá? Eu sou suspeita para falar, eu nunca achei. Eu acho que, assim, e no meu jeito de ser, eu sempre trouxe, né, um perfil muito colaborativo, né? E sempre tive uma escuta muito ativa. Então, eu me lembro que minha mãe falava, menina, tu para escutar todo mundo, né? Então, esse perfil que eu trago, com certeza, facilitou e facilita, né, a minha postura profissional até hoje, tá? Eu prezo muito pela comunicação assertiva, mas para que eu me comunique, primeiro eu escuto, né? Então, eu acho que isso também é um segredo que está ali naquele baúzinho. A questão do ser colaborativo, eu acho que é outra competência comportamental que hoje está super em alta, né? Porque hoje você precisa aprender a ser parceiro para que você possa aprender com o outro, no sentido mesmo do sentido nato do conhecimento, e que nesses aprendizados coletivos você possa se desenvolver, crescer, contribuir, e é como se fosse assim, uma retroalimentação, né? Porque no momento em que você está colaborando, sendo ouvido, escutando, você está sendo reconhecido, você se sente completo e as coisas vão fluindo de uma forma positiva. Agora, voltando para essa parte de contratação, eu que saí da universidade no fim do ano passado, passei por esse período aí de várias entrevistas. E eu queria saber, como dica aí, gente que está escutando, abre os ouvidos que isso é importante. Você, como profissional de RH, o que é que você considera essencial? Como você disse, o currículo técnico continua sendo muito importante, mas existem princípios que são valores que são, assim, que contam muito na hora de contratar um novo profissional. Então, eu quero saber qual a dica que você pode dar para a pessoa que está ali naquela entrevista de emprego, o que é que ela pode oferecer, né, para ser um forte candidato aí para ser contratado e conseguir um emprego. Olha, tem uma coisa que eu sempre observo na história de vida do candidato, né? Então, quando eu começo a conversar sobre a história de vida, eu vou identificando pontos de obstinação, né? Assim, vou identificando se aquele candidato realmente é um candidato que é obstinado, que luta pelos seus objetivos, que traça essas metas, né? E que traça as estratégias para alcançar essas metas. E eu acho que essa é uma competência que cada vez mais está sendo vista, né? E está sendo buscada nos perfis. Então, fica a dica de, desde cedo, né, tentar ampliar essa visão e tentar enxergar ali, eu estou aqui, mas espera aí, eu quero chegar aonde, né? E aí, assim, ir subindo degrau por degrau, e aí você vai se aperfeiçoando tecnicamente, vai buscando, né, algum aperfeiçoamento comportamental. Hoje a gente tem vários cursos comportamentais, seja de repente, você aprimorar a sua apresentação pessoal, né? Seja de aprimorar a comunicação, né? Cursos de oratórias e afins, que a partir da oratória você pode puxar várias outras coisas com relação à postura profissional. Tem também, né, o seu olhar, né, para o aprimoramento técnico, sim. Hoje a gente está falando muito de tecnologia, e dentro da tecnologia a gente tem que buscar conhecimento, né? A história do inglês, tá? Que não é coisa do passado. A gente já escuta sobre o inglês há mais de 20 anos aí, sobre a importância do inglês, ou até mais, mas continua sendo, né? Na verdade, hoje em dia, por ser uma língua universal e por estar tudo tão conectado, o inglês ele continua sendo, sim, um requisito imprescindível. Você vê que as crianças hoje, né, já estão cantando música em inglês com 5 anos, né? Então, esse estímulo é muito importante. Então, se você não tem o seu inglês, busca ali um curso de inglês. Hoje tem vários cursos gratuitos, né, nas plataformas digitais. Então, eu acho que é interessante pegar um tempinho para isso. E, a partir do momento que você traça essas metas, você vai subindo essa escada e vai se tornando, né, cada vez mais orgulhoso da sua trajetória. E aí, quando você tem orgulho dessa sua caminhada,
por mais que você não tinha tido experiência anterior, no momento de uma entrevista você consegue se destacar. E inteligência emocional, Roberta, vocês têm um olhar assim atento a isso, porque isso é muito importante, né? Você ter assim, saber lidar com as situações que às vezes o profissional ele tem tudo tecnicamente falando, mas na hora de lidar com o problema ele não tem uma estrutura emocional. Tem como você ter essa noção na hora da entrevista? Tem, a gente, enquanto psicólogo, né, realiza várias aplicações de inventários comportamentais que a gente consegue fazer alguns cruzamentos e até mesmo alguns testes psicológicos, né, que a gente consegue fazer essa identificação. Obviamente, é tudo um composto, né? A gente tem a entrevista, que é muito importante, o olho no olho, né, aquele momento de apresentação, o momento, às vezes, a gente, dependendo do cargo, traça algumas fases, algumas etapas técnicas, seja de apresentação de um case, seja de elaboração de um projeto ou de uma planilha para apresentação posterior. Então, na verdade, hoje os processos seletivos eles são bem rigorosos nesse sentido, de sentir o comportamental. Durante a entrevista, muitas vezes a gente realiza uma entrevista baseada em um roteiro de avaliação por competência, né, de entrevista por competência, e aí, nesse momento, você vai captando, através da história de vida dessas pessoas, como esse candidato já reagiu a algumas situações de vida, como você sugestiona algumas situações para serem vividas naquele momento e avalia, né, como é que aquele candidato se reporta àquela situação que foi apresentada. E aí, nisso, você vai cruzando as suas informações para tirar, né, as suas conclusões e escolher o melhor candidato para aquela vaga. Acho que, inclusive, eu já fiz esse tipo de teste em alguma entrevista que eles dão situação, aí você tem que responder sim, não pode... É melhor não responder se você não tem certeza se é sim ou se é não. Não sei se é esse teste. Isso, tem. Porque dá situações de tipo, você foi chamada para uma festa tal. Você prefere conversar com várias pessoas ou ficar na sua? É engraçado, né? Isso. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ser um bom resultado? Porque, você na fica verdade, até tem curiosa. Um cruzamento, né? E aí, nesse cruzamento, Gabriela, a gente vai identificar se realmente bate com a percepção que você teve durante a entrevista. Sim, sim. Né? Então, é um conjunto de várias ações que você faz, que você conhece ali por cima a pessoa, né? E é importante também salientar que cada área e cada vaga, ela tem um perfil de profissional que se encaixa de uma forma adequada, né? Então, às vezes, a Gabriela, ela tem um perfil excelente para trabalhar na área de comunicação, mas um perfil que não tem uma complacência dentro daquela teia de adequação para uma área mais de back, por exemplo, uma área de contabilidade, uma área de back-office, né? Então, a gente consegue ter essa sensibilidade para isso também. Entendi. Voltando agora para a sua trajetória profissional, você assumiu em 2009 como coordenadora de treinamento e desenvolvimento no Grupo Marquise. Eu queria que você me contasse como é que surgiu essa oportunidade e se você, na época que você entrou, você sabia que ia ficar tanto tempo aí no grupo contribuindo. Falar do Grupo Marquise é falar com o coração. Na verdade, é um grupo genuinamente cearense, né, que tem uma diversidade enorme de negócios. É um grupo que já passou de 6 mil colaboradores, atua em várias áreas e várias frentes, em vários estados do Brasil, né? E quando eu ingressei para a área de treinamento e desenvolvimento e logo em seguida eu assumi também a área de diagnósticos organizacionais e de qualidade de vida da empresa, né? Junto com uma equipe, a gente, dentro da hold, desenhava os processos que eram seguidos, né, nas filiais e pelos grupos, essas normatizações, garantindo essa unidade de linguagem. E foi muito bacana, porque naquele momento eu tive a oportunidade de vivenciar vários negócios, né? Então, os desenhos eram feitos especificamente para os negócios de incorporação, para os negócios de engenharia de infraestrutura, que são as obras pesadas, né? A parte de lixo, a parte de serviços ambientais, coleta seletiva, gerenciamento de aterro sanitário. Então, existe uma divergência muito grande. Inclusive, né, eu atendia algumas demandas do Hotel Grand Marquise. E nesse desenvolvimento de atividade, nessa presença no cliente, porque o negócio era o meu cliente, né? Eu estava ali enquanto RH, sendo parceira e atendendo essas demandas do cliente. Eu comecei a me envolver muito com o hotel, até que surgiu uma oportunidade de seleção para a gerência do Hotel Grand Marquise,
Isso foi na época da Copa, então estava aquela loucura, hotel lotado. E eu, muito ousada, né, disse, eu quero concorrer. E, num momento, estava se buscando uma pessoa que pudesse ocupar o cargo de gestão que já trouxesse uma experiência na hotelaria, que é um segmento que é muito específico, né? A hotelaria é um mundo, assim, dentro da hotelaria você trabalha muito a operação, uma coisa muito nata do dia a dia. E eu disse, eu não tenho experiência, mas eu quero, eu vou aprender. No caso, no hotel, eu também assumiria, né, a área de segurança do trabalho e a área de departamento pessoal. Então, eu ia sair bem ali daquele mundo que eu estava já bem confortável. Mas eu me lancei, passei por todos os processos de avaliação interno até que consegui a vaga, né? E aí foram 7 anos no hotel, desenvolvendo um trabalho brilhante, inclusive com o start, né, do Great Place to Work, onde a gente conseguiu, dentro do Great Place, enxergar uma evolução incrível de gestão, né, e de gente dentro do hotel, chegando até a entrar na lista nacional da hotelaria. Fui receber um prêmio no Copacabana Palace, né, garantindo o 4º melhor hotel para se trabalhar no Brasil. Então, foi assim, um momento de muita euforia, de muita alegria, de muito reconhecimento. Nossa, parabéns, Roberta, por esse crescimento aí na empresa. Inclusive, era uma das perguntas, né, que hoje em dia a gente tem muito... Hoje em dia, eu digo o geral, mas não, sem generalizar, mas a gente tem essa tendência mesmo de ficar pouco tempo na empresa, de quando não se sentir confortável, já sair. A gente não tem esse costume de insistir ali. E eu queria saber, né, que você, mesmo estando na empresa, você teve que passar por esse processo seletivo para ter esse crescimento. Queria saber como você se dedicava para ter esse crescimento dentro da empresa, como foi passar tanto tempo e, mesmo assim, continuar entregando resultado. Eu acho que sempre a gente tem que fazer um pouco mais, né? Então, essa é a chave do negócio. A gente genuinamente se interessar pelo negócio e pela causa, né, que a gente se propõe. Então, eu nunca me limitei, Gabriela, a fazer somente o que estava ali desenhado no script da minha atividade, né? Eu sempre busquei conhecer, me relacionar. Eu acho que o relacionamento dentro de uma organização é muito importante. Então, estar presente, né? Eu tive um chefe que sempre falava assim, olha, eu quero presença na hora da verdade. Então, você estar presente na hora da verdade faz toda a diferença. Se você é a dona daquele processo, você não pode colocar o fulano, o ciclano, para ir responder àquela questão, né? Na hora da verdade, você tem que estar lá na frente, você tem que se expor, né? Você tem que fazer com que os outros acreditem naquela ideia que você está lançando ali naquele momento. E eu sempre fui muito ousada nesse sentido. Obviamente, sempre me preparei, né? Busquei me preparar emocionalmente, me preparar tecnicamente para isso, mas nunca tive medo dessa exposição. Então, dia após dia, eu ia ali, conquistando mais um pouquinho. O fulano está entrando de férias. Deixa eu tentar, né, durante esse mês, assumir esses processos, né? Vamos fazer uma implantação numa filial lá no norte. Deixa eu me lançar, né? Tem certeza que você quer isso? Vai passar 40 dias, né, nessa cidade fazendo essa implantação? Eu quero, né? Então, eu acho que você vai ganhando visibilidade, você vai se aproximando das figuras de poder dentro da organização. E isso faz todo o diferencial. Na nossa temporada passada do nosso MeuCast foi sobre marketing, e os profissionais de marketing eles enfatizavam muito que o bom resultado do marketing era o aumento das vendas. E eu queria saber agora do RH, o que significa um bom resultado do RH? O que acontece na empresa para evidenciar que a gestão de pessoas está realmente funcionando? É muito fácil essa pergunta, porque o bom resultado do RH ele é refletido diretamente na felicidade das pessoas dentro da empresa, tá? Então, nós temos vários indicadores de acompanhamento, indicadores de retenção, né? A questão do turnover, que é a entrada e saída, pesquisa de clima, a avaliação de desempenho, que acompanha o desenvolvimento do colaborador lá dentro, né? Mas eu acho que o grande indicador é um indicador de satisfação e de felicidade. Então, as pessoas que verdadeiramente trabalham engajadas com o propósito da organização. E o RH, ele tem um papel fundamental, tanto na manutenção, na implantação, como na manutenção desse pensamento, tá?
Então, se você perguntar, Roberto, e aí, o que é que você, né, como é que você consegue identificar que o seu trabalho, o trabalho do RH está dando certo dentro da empresa? É justamente quando eu escuto esses feedbacks e quando eu consigo perceber que as pessoas trabalham felizes. E além, né, desse clima organizacional, outras coisas que podem indicar isso são os prêmios, como você disse, né? O Grupo Marquise, ele ganhou como uma das melhores empresas para trabalhar no Ceará, melhores empresas para mulher trabalhar, Brasil, e melhores hotéis para se trabalhar no Brasil. Eu queria saber como é que a gestão de pessoas permitiu aí o ganho desses títulos. Não só a gestão de pessoas, que acredito que é a organização como um todo, mas como é que a gestão de pessoas pode fazer para que a organização ganhe esse tipo de título, né? O trabalho é longo, né? A gente não consegue instituir uma cultura de felicidade ou uma cultura de engajamento do dia para a noite, né? A cultura, o próprio nome já diz, a cultura se cultiva, né? Então, é muito importante que seja feito um diagnóstico inicial para que a gente saiba aonde que a gente está nesse cenário e que, a partir daí, o RH, junto com o comitê executivo da empresa, porque a gente precisa ter tanto um apoio como um olhar, né, muito presente das figuras de poder da instituição, para que as coisas verdadeiramente se transformem. E aí, a partir daí, o plano de ação ele é traçado, a estratégia é desenhada, né, então é feito todo um mapa de caminhada para que se consiga alcançar, né, prêmios, por exemplo, dentro da certificação do Great Place to Work, tá, que é uma certificação que muito me inspira, que muito me ajudou na minha carreira e que eu indico para quem tiver interesse, né? Eu acho que realmente o Great Place oportuniza a mudança dentro de uma organização. E 12 anos depois de Grupo Marquise, você, como a Roberta vem compartilhando, ela é muito ousada, a gente já pôde entender aí. E ela aceitou o desafio e hoje ela é gerente de gestão de pessoas aqui no Grupo BSPA. E eu queria saber, assim, como é que surgiu o convite, como é que foi, que você até comentou, né, que antes você se sentia confortável na posição no Grupo Marquise, se você se sentiu muito confortável lá e resolveu ousar e explorar aí outra parte do mercado. Então, eu queria saber como é que foi essa transição. Muitas pessoas me perguntaram isso na época, né? Eu lembro que na época que eu postei que eu estava saindo do grupo, assim, foram várias perguntas no inbox, né, no próprio feed, perguntando, Roberta, como assim tu tá saindo? Nunca pensei que você ia sair, né? E realmente, quando a gente pensa em sair da zona de conforto, é difícil. Quando a gente sai, é mais difícil ainda. Quando a gente toma a decisão, é mais difícil ainda, né? Mas eu sentia que eu estava num momento, né, da minha carreira em que eu precisava usar um pouco mais. E foi bem inusitado. O Dr. Beto me ligou. No primeiro momento, eu até pensei que era trote, né? Mas ele disse que tinha, né, recebido meu nome através de um headhunter que queria conversar comigo. E dessa conversa, eu saí contratada, né? Eu lembro que no final da conversa ele disse assim, olha, estou anotando aqui no meu celular, Roberta Grangeiro, gerente de RH do Grupo BSPA, você me liga até às 15 horas me dizendo quando é que você começa. Então, foi algo, assim, muito repentino. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ligar para o meu marido para dizer que eu estou saindo da empresa e estou começando na outra, né? Eu tenho que compartilhar. E aí eu tomei essa decisão, assim, dentro de um mesmo dia. Foi super difícil, mas eu entendia que eu precisava dar esse passo. Tá muito baseado, né, por tudo que o empresário Beto Studart já tinha me inspirado na minha carreira, desde os bancos da universidade, né, pela oportunidade de ser mentoreada por ele. Hoje, na BSPA, eu estou ligada diretamente a ele, então esse aprendizado é um aprendizado contínuo, um aprendizado riquíssimo e uma oportunidade única, né, na minha carreira. Visto que eu aprovo, né, compartilho, na verdade, me coloco à prova diretamente, né, com o presidente. Então, isso faz muita diferença, tá? E aí, dentro dessa nova oportunidade, eu acho que isso foi o que grande pesou na minha decisão. E você está aí há 1 ano e 5 meses à frente da gestão de pessoas do BSPA. E eu queria saber, de lá para cá, o que é que você já aplicou e o que é que você já aprendeu nessa nova experiência? Eu cheguei num momento muito fértil, né? Porque, na verdade, a minha transição de empresa foi feita durante a pandemia. No dia que eu assumi o cargo, no dia seguinte entrou, né, a segunda onda muito forte aqui em Fortaleza. E eu disse, meu Deus do céu, e agora?
porque eu cheguei já de máscara na empresa, precisando conhecer as pessoas que estavam em casa, né? E a gente estava naquele momento do híbrido e a gente voltou para um momento de home office muito forte. E eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas dentro da pandemia, a gente já vinha sentindo a importância do RH, né? Como alicerce e suporte, principalmente de segurança psicológica dentro das empresas. E aí foi nesse mote que eu disse, eu preciso ganhar a confiança das pessoas. E mesmo por telefone, mesmo por videoconferência, eu comecei a entrar em contato com as pessoas individualmente, principalmente as pessoas que estavam testando positivo, que estavam bem fragilizadas ou que tinham familiares fragilizados naquela época, e fui me colocando disponível para ouvir, para ajudar, para intermediar tratamento junto com os especialistas, né, para dar dicas. E aí, essa minha competência de ouvir e de me mostrar disponível, de colaborar, eu acho que muito abriu meus espaços e a confiança dentro da organização. E aí, a pandemia foi passando, né? Eu já tinha garantido alguns meses de estudo do cenário, do ambiente, né? Meu novo ambiente organizacional. Nessa época, eu fiquei muito próxima, eu já entrei muito próxima do Dr. Beto, num grau de confiança incrível, né? Que reforça o senso de pertence. E aí as pessoas retornaram. E quando as pessoas retornaram, a gente já tinha, enquanto RH, um elo muito forte, que tinha sido cultivado nesse processo de distanciamento. E aí as coisas vão fluindo, porque aí você vai costurando o desenho dos processos, né? Vai costurando a caminhada para fazer uma avaliação de pesquisa de clima, para sentir. A gente fez uma avaliação de pesquisa de clima no final do ano passado, que foi maravilhosa, evidenciou, obviamente, alguns pontos emergentes para serem tratados, mas a gente consegue entender que estamos no mesmo barco, né, que somos colaborativos, que somos participativos, que colocamos o cliente no centro e nos propomos a fazer o que estamos aqui para fazer. Você falando aí de saúde mental, inclusive eu fiz uma matéria de uma das profissionais que esteve presente no CONAR 2022, não sei se você chegou aí, ela enfatizou muito isso. Gabi, o que mais se fala é que o RH tem que voltar os olhos para a saúde mental. Você acha que isso foi ainda mais impulsionado após a pandemia, esse olhar mais atento à saúde mental dos colaboradores? Com certeza, Gabi. Assim, a gente passou por um momento que ninguém esperava. Então, o RH, ele, por ser a base, né, da empresa nesse sentido, ele precisa estar presente. É a história da presença, né? Ele precisa perceber. Muitas vezes, um líder dentro de uma atribuição não percebe. E aí, eu não falo que a responsabilidade é só do RH, até porque o RH, para ser estratégico, ele forma esses braços e os líderes são os próprios braços, né? Os líderes são gestores de pessoas e são formados para que o RH consiga, né, abranger todo esse campo. Mas nós de RH temos essa sensibilidade inata, né? Enquanto psicólogos, nós estudamos para isso, né? E muito podemos colaborar, né, nesse contexto de saúde psicológica, de segurança psicológica dentro da comunicação mais assertiva, da comunicação positiva, da comunicação não agressiva, né? E aí nossos olhares com certeza precisam estar voltados para isso. E a pandemia deu uma acelerada, sabe? Eu acho que sempre existiu, mas na pandemia as demandas aumentaram. Então a gente precisou dar nossos pulos para que a gente pudesse nos mostrar presente naquele momento. E outra coisa que você falou, que os líderes também têm que ser agentes da gestão de pessoas, né? E uma coisa engraçada, o RH ele deixou de ser há muito tempo só um setor de admissão e demissão. O RH ele tem que estar ali integrado em todos os outros setores. Eu queria saber como a ação mais estratégica do RH pode ser usada com essa gestão mais integrada. A partir do momento que a empresa entende que o RH tem que estar envolvido em tudo, como é que o RH consegue abraçar e agir de uma forma mais estratégica? Gabi, na verdade, como eu falei desde o início, assim, o RH ele precisa estar muito próximo do negócio, né? Então, esse realmente é o segredo. No momento em que você entende o negócio, você passa a entender as diretrizes comerciais, como que os processos são geridos dentro do comercial, quais são os pontos primordiais que um comercial pensa, né, durante a execução da venda. E assim você vai também para as outras áreas, né?
é a logística, é a área de produção, a área de engenharia, né? A área de back, a área meio, seja a área administrativa, financeira, contábil, então a contabilidade, a controladoria, né? E aí o RH, no momento em que ele entende um negócio, qual é o propósito da organização e o que cada área contribui, né, dentro do seu elo, dentro da sua área, para montar esse elo, para colocar o serviço para frente, para apresentar um serviço diferenciado, você consegue começar a desenhar os processos de RH de uma forma mais assertiva, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais eficaz, tá? Hoje em dia a gente fala muito do entendimento do todo. Antigamente a gente falava muito da especialização e hoje em dia a gente fala muito da multifuncionalidade, né? Então, hoje o contexto ele se apresenta de uma forma muito integrada e realmente o RH ele precisa acompanhar esse movimento. A gente não consegue pensar mais em contratação e demissão e folha de pagamento dentro de um departamento pessoal, tá? O recrutamento e seleção ele está integrado ao acolhimento, ao aculturamento, ao desenvolvimento desse profissional que está entrando na empresa. Não é mais aquela coisa, eu só faço recrutamento e seleção. Depois que o candidato está selecionado, ele entra e ele aí por aí segue a vida sozinho. Não existe mais isso, né? Então, o RH vai ter que estar ali próximo do negócio para acompanhar. Ele é um parceiro, né? Ele é um business partner. Ele está dentro do negócio propriamente dito. E eu queria saber de você, Roberta, quais foram os desafios aí que você enfrentou na sua carreira profissional, que a ensinaram e a capacitaram para assumir hoje a atual posição de gestão. O que é que você pode lembrar aí de desafio? Ou se o que você vive atualmente é um dos maiores desafios, o que é que você pode inspirar aí os outros profissionais que estão ouvindo a gente? Certo. Tem uma história muito legal que foi quando eu fui transferida, né, na faculdade. Eu estava no 4º semestre da faculdade, aqui em Fortaleza, e eu fui para Brasília. E quando eu cheguei lá, eu era a estudante cearense, né? Então, assim, o pessoal me chamava de ceariba, né? De cearense. E eu tentava entender na minha positividade que aquilo, né, não era nada demais. Era uma marca que eu estava ali, né? Na verdade, vivendo naquele momento. E aí eu disse, gente, eu preciso me destacar aqui nesse grupo. Tava a turma super coesa já, e eu falei, eu preciso me destacar. E eu sou cearense, o cearense é ousado, o cearense é batalhador, o cearense é visto em qualquer canto, em todo canto tem cearense, né? E aí eu disse, eu vou passar numa prova de monitoria, porque eu tenho que chegar próximo dos outros semestres, e eu vou passar numa prova de monitoria, vou estudar para isso. E aí eu comecei a estudar loucamente, e logo no 2º semestre que eu estava lá, eu entrei para a monitoria. E aí, daí, eu comecei a ser conhecida, eu comecei a colaborar com os alunos, principalmente que estavam em semestres anteriores ao meu. E aí, comecei a ser uma referência, né? E aquele momento foi um desafio que eu consegui transformar e consegui trazer o contexto de uma forma muito positiva para mim, porque, na verdade, eu ser a cearense era todo mundo conhecer a cearense, né? E aí, isso foi muito bom, isso abriu minhas portas, esse foi um grande desafio, né? E mais uma vez, naquele momento, eu tive a ousadia de sair da minha zona de conforto, né? E dentro da minha carreira profissional, eu acho que o grande desafio é você justamente trabalhar essa multifuncionalidade, né? É você se colocar disponível para aprender coisas novas, aprender novos processos, conhecer de engenharia. Caramba, às vezes eu brinco com o pessoal e digo, gente, peraí, vamos só dar um delayzinho aqui na fala, porque eu sou psicóloga, viu? Eu não sou engenheira, né? Porque quando a gente está no grupo de engenharia, os cálculos começam a ser colocados, os termos técnicos. Eu falo, gente, eu sou psicóloga, só para lembrar, né? E aí descontrai um pouquinho. Mas essa questão de se colocar à prova é um desafio diário, né? Mas é muito recompensador, é muito bom, porque você fala, caramba, olha quanto eu andei, né? E, na verdade, olha como eu inspiro as pessoas a andarem. Eu tive esse papo com o meu time semana passada, justamente nesse sentido de que, eu estou há anos fazendo só departamento pessoal. O que mais eu posso fazer para sair daqui? Né? E eu falei, quem quer
contadores que estão dentro do departamento pessoal, mas eu falei, quem quer participar comigo da próxima seleção? Né? E hoje eu vou fazer uma seleção com um analista de departamento pessoal que se sentiu super atraído pelo convite e que está participando do processo comigo desde o recrutamento, né, que aconteceu no início da semana. Então, hoje eu vou ali tirar ele da zona de conforto e vou ensinar ele, na verdade, eu vou fazer ele sentir o gostinho de sair da zona de conforto, né? Porque pode ser que ele goste tanto como eu gostei. E aí, assim, a gente vai inspirando, a gente vai ensinando, a gente vai crescendo junto. E na nossa produção aí da 4ª edição do nosso impresso, que para você que está nos escutando, está saindo, está no forno. Próxima semana a gente começa aí a nossa distribuição. E a gente teve a oportunidade de conhecer muitos profissionais de RH e a grande maioria eram mulheres. Eu queria saber se você acha que existe sim um domínio das mulheres aí no setor de RH. Na verdade, a mulher está dominando, né, Gabi? Eu sei que a nossa caminhada é longa, né? Mas a gente está ganhando espaço. Quando eu, dentro do Hotel Grand Marquise, recebi, junto com a equipe, o prêmio, né, de uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, aquilo foi muito bacana. E logo em seguida, junto com o Great Place, eu liguei para a Marisa, né? Eu falei, Marisa, vamos fazer um momento aqui para a gente juntar. E a Marisa já tinha cantado essa bola, né? Para a gente juntar aqui as empresas e falar sobre mulheres no ambiente de trabalho. E aí, na época, além do hotel, outras empresas também tinham sido premiadas. E a gente trouxe os cases dessas empresas que tinham sido premiadas no Brasil para poder compartilhar, fomentar, estimular, inspirar. E foi muito bacana, né? E hoje a minha realidade dentro da ABSPA é uma realidade muito encantadora, porque a ABSPA aqui no escritório tem um percentual de quase de 80% do grupo composto por mulheres, inclusive dentro das cadeiras de diretoria, né? Dentro dos diretores a gente tem só um diretor, homem, e o Dr. Beto, né? Então, assim, é muito bom contar, né, observar e presenciar esse crescimento das mulheres dentro do contexto organizacional. Dentro do RH, Gabriela, é realmente, assim, muito notável a presença das mulheres, tá? Eu acho que as mulheres, elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E talvez isso seja um dos motivos de permanência das mulheres dentro de interesse, na verdade, de permanência das mulheres dentro do RH, tá? A história de ser multifuncional, né? A história de assumir vários papéis, a história de se lançar mesmo, né, para o novo. A mulher, ela vive muito essas fases na vida dela, e eu acho que acaba que esse preparo comportamental que a mulher tem ajuda, tá? Mas eu super incentivo homens também, né? Eu acho que na minha equipe eu tenho um que na verdade, ele é super multifuncional, ele está muito engajado nessa causa e a gente acha que é uma área que tanto os homens como as mulheres, como, enfim, quem quiser atuar, vai atuar de uma forma bacana, vai se preparar e vai atuar de uma forma bacana e vai ser feliz demais, porque o RH ele é muito motivador. E o Grupo BSPA já conquistou aí durante vários anos como as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW. Eu queria saber aí para o futuro, você aí como gerente de RH, o que é que você vem planejando aí para os próximos anos no grupo? A gente planeja muita coisa, né? Quando a gente escreve, assim, agora depois da pesquisa de clima, eu saí com tantas ideias. A gente trabalhou no ano passado um workshop de sonhos, que foi muito bacana, porque durante uma semana a gente conversou sobre sonhos e a gente escutou muito esses sonhos dos colaboradores. Então, essa escuta ativa foi muito bacana para que nos embasasse a construir alguns projetos, né? Retomamos algumas atividades que na pandemia foram suspensas também, que incentivam a qualidade de vida do trabalhador, né? Restartamos um grupo de leitura que garante um intercâmbio intelectual e relacional entre as diversas áreas do grupo, tá? E temos aí alguns segredinhos que estão sendo desenvolvidos e que vão ser cenas dos próximos capítulos. E a gente, do nosso meio, a gente tem o costume de sempre estar publicando dica de série, livro, filme. Eu queria saber de você, Roberto, o que é que você pode dar de dica aí para os nossos ouvintes, para eles consumirem e ser uma inspiração, assim, na vida profissional.
O que é que você pode compartilhar? Pode ser qualquer coisa, viu? Deixa eu ver. E hoje está tão em alta, a gente fala tanto, né, de filmes, de séries, de artigos, de livros. Ai, Gabriela, agora me pegou. Pode ser até podcast, viu? Que aqui a gente é? é um espaço de colaborativo. Quem puder estar compartilhando, a gente ajuda aí os profissionais que nos escutam. A minha grande dica, então, você já deu a dica, né? É que todo mundo fique ligado para acompanhar, assistir, buscar ter um contato, né, com os podcasts agora que estão sendo desenvolvidos da área de recursos humanos, tá? Nosso meio está chegando aí com uma atuação muito forte nesse fomento do conhecimento, do compartilhamento, né? Eu achei muito bacana esse programa, muito voltado para as profissões. Então, além do RH, já teve jornalismo e marketing, né? Além do RH, vão vir outras aí pela frente. Então, a dica é realmente ficar ligado e se inspirar com essas histórias inspiradoras. Nossa, gente, anota essa dica. Foi a melhor dica de todas as temporadas. Escutar o nosso MeioCast. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da 5ª temporada, Conhecendo a Raiz da Gestão Humana. Eu quero agradecer imensamente a presença da Roberta Grangeiro, gerente de gestão de pessoas no grupo BSPA. E o nosso MeioCast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga @nossomeio.ce, no Twitter, siga @nossomeio, no LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação@nossomeio.com.br. Gostou da nossa primeira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.